Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. O que é redenção? É a libertação. O que é remissão? É retirada. É retirada. Tem até um texto que eu até publiquei no meu Facebook, porque às vezes a pessoa pergunta o que foi que Deus fez com nossos pecados, né? E eu encontrei um texto muito bom do Bruce Anstey, onde ele explica o que Deus fez com os nossos pecados. Aqui tem uma série de versículos que ele, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Cristo fez a purificação por nossos pecados. O Salmo 103, 12 diz que ele remove os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Oriente e Ocidente nunca se encontram. Então ele removeu os nossos pecados, isso está no Salmo 103, 12. Ele removeu os nossos pecados para uma distância tão grande que é impossível eles voltarem para nós. Ele apaga os nossos pecados, fala Isaías 44, 22 e o Salmo 51, 1. Ele apaga os nossos pecados. Isso graças à sua obra. Daí, Isaías 38, 17, diz que ele lança os nossos pecados para trás das suas costas. Ontem eu dei um mau jeito tomando banho e depois fiquei com uma dor aqui na espádua, né, esse osso aqui do lado do ombro para dentro aqui, que eu não consigo alcançar, né, esse osso, essa parte de trás das costas. E eu tenho aqui um sprayzinho de salompa, aquele negocinho gelado, com aquele cheiro forte. Aí eu precisei pedir para a empregada me ajudar. Falei, levantei a camiseta e falei assim, espirra aí que eu não alcanço, né? Não tenho como pôr o braço lá atrás. Não tem, você não consegue achar onde que é o lugar, né? Nem olhando no espelho. Aí ela pegou e espirrou. Ela pôs o dedo, falei, aqui, seu Mário, aí. Espirrou tudo em volta ali e tal, daí já aliviou bastante. Então aqui, quando eu vejo aqui que ele lança os nossos pecados para trás das suas costas, em Isaías 38, 17. Ele lança os nossos pecados para trás das suas costas. Eu fico pensando assim, o Senhor colocando os nossos pecados num lugar que ele não alcança mais, ele tenta pôr a mão lá atrás, não pega, não consegue. Depois em Miqueias 7,19, ele os lança nas profundezas do mar. Teve aqueles caras que foram lá querer descer até o Titanic e acabaram morrendo, porque a profundeza do mar, muita gente não sabe, é um lugar impossível do ser humano viver. A pressão é muito grande. Um ser humano que descesse a profundidade que está lá o resto do Titanic, ele viraria uma pasta como se fosse uma banana amassada, por causa da pressão. A pressão é muito, muito elevada. Nós vivemos numa pressão pressão atmosférica na nossa gravidade, na nossa atmosfera, né, que nós podemos sobreviver. Nós costumamos sair da pressão quando ou nós mergulhamos a uma profundidade grande, ou quando nós subimos a uma altitude grande. Por exemplo, quando mergulhamos, o meu filho faz mergulho, não sei se tem alguém aí que trabalha com mergulho, mas quem trabalha com mergulho sabe que tem que usar, depende do mergulho, tem que usar escafandro, né? Ou então, aqueles que mergulham com aqueles tubos de oxigênio, o meu filho, por exemplo, até uma certa profundidade, ele vai com os tubos de ar comprimido. Mas de uma profundidade para baixo, ele não pode mais respirar comprimido. Ele tem que respirar um negócio chamado nitrox, que é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Então ele leva uma válvula no tanque que chega numa profundidade, tem que mudar de tanque para continuar. Porque se ele continuar só com o ar normal, que estava respirando na terra, o sangue dele vai ser envenenado.
E mesmo depois que mergulha, todo mergulhador sabe disso, ele não pode subir correndo muito rápido para cima, senão o sangue dele vai borbulhar, que nem garrafa de Coca-Cola quente, quando você abre e espirra para todo lado. E quando você vai para cima, então para baixo, perigosíssimo. Perigosíssimo. O ser humano não tem capacidade. Eles fazem submarinos que suportam até uma certa profundidade, mas não muito. Quem já viu o filme da Segunda Guerra, os caras no submarino têm que fugir do navio lá, começam a descer, de repente começa a estalar tudo, esguichar água, parafuso sai voando, porque o próprio submarino não tem capacidade para ir muito fundo. Ele amassa que nem uma latinha de refrigerante de alumínio. E quem vai muito para cima, quem viaja de avião, sabe que o avião viaja a 11 mil metros de altitude, mais que o Monte Everest, né? Mais alto que o Everest. A 11 mil metros de altitude, não existe ar suficiente. Existe ar, mas é muito rarefeito. Então você não conseguiria respirar a 11 mil metros. A 8 mil metros, que é a altura do Everest, os alpinistas já levam cilindros de oxigênio para conseguir chegar no topo. Porque senão eles morrem. Eles morrem por falta de oxigênio. Mas 11 mil metros, onde viaja um avião de carreira, um avião de passageiros, impossível. Então, como que eles fazem? O avião é pressurizado. O avião é que nem uma bola de futebol que você vai no posto e põe o bico lá, enche, ela fica pressurizada. Pneu de carro, pneu de caminhão, né, também, fica pressurizada. Quando estoura um pneu, por que dá aquele estouro? Porque, de repente, a pressurização acabou. Por isso que dá o estouro, aquele barulho, porque o ar que estava preso lá dentro saiu de uma vez só. Então, eles pressurizam o avião para que você consiga respirar dentro do avião. E, além de pressurizar para que você consiga respirar, a pressurização faz com que você esteja numa pressão ambiental semelhante àquela que está aqui na Terra. Não é sempre totalmente igual, porque alguns, por exemplo, eu quando entro no avião, o avião sobe e já me dá sono, porque cai minha pressão. Então, por que você tem que ter uma pressão lá em cima? Porque se você sair de um avião a 11 mil metros de altitude, eu já vou aconselhar, não tente fazer isso. Não tente fazer isso. Mas se você abrisse a porta e fosse lá fora, dar uma volta em cima das nuvens, primeiro, você ia morrer congelado, porque lá fora está a menos 50 graus centígrados. Menos 50. Se fizer xixi, o xixi não chega nem um palmo fora do seu corpo, ele já congela. Menos 50 graus centígrados, você não tem ar para respirar, o ar é muito rarefeito, você vai morrer asfixiado, vai morrer congelado, asfixiado e estufado. Por quê? Porque não tem pressão para manter o seu corpo nessa sua forma aqui na Terra. Né? Quem já pescou baiacu, não sei se chama baiacu aí na Bahia, é aquele peixinho que quando você tira fora d'água ele incha assim, fica uma bolinha, já viu aquilo? Você fica que nem um baiacu se você sair do avião, porque não tem pressão para manter. Tanto é que os aviões que não são pressurizados, que são esses caças de guerra, caças a jato, não é pressurizado, porque não tem uma cabine totalmente fechada, como é de um avião de passageiros. Então esses aviões, o que é pressurizado é a roupa do piloto. A roupa do piloto é pressurizada. À medida que ele vai subindo, tem uma bombinha que vai injetando ar na roupa. A roupa é que não, ele fica vestido como se estivesse dentro de uma câmara de ar. E vai injetando para manter o seu corpo. Porque senão ele também desmaiaria. De repente o corpo inflaria que nem uma bexiga e ele acabaria desmaiando. Então, por que eu cheguei até aqui? Agora eu não lembro. Eu desci no fundo do mar, desci no fundo do mar, é aqui. Ele os lança nas profundezas do mar. Miqueias 7,19, ou seja, um lugar impossível. Lembre-se que é somente no século XX que os seres humanos começaram a usar equipamentos de mergulho desses modernos. Porque antes havia o escafandro, no século XIX, e antes disso não tinha nada que realmente permitisse a pessoa ir fundo. Foi o Jacques Cousteau, aquele dos filmes de documentários de mergulho, né, que inventou esses aparelhos de respiração
mergulhadores autônomos. Mas antes ninguém sabia o que tinha lá embaixo. Era impossível ir lá embaixo. Não tinha submarino, não tinha nada. Então ele lança os pecados na profundeza do mar. Miqueias 7,19. Em 1 João 3,5 fala que ele tira os nossos pecados. Em Apocalipse 1,5 fala que ele lava os nossos pecados. Em 1 João 1,7 diz que ele nos purifica de nossos pecados. E também em Romanos 4,7 ele perdoa os nossos pecados. E em Hebreus 10,17 ele jamais se lembra dos nossos pecados. Ou seja, o Senhor apaga da sua própria memória os nossos pecados. Agora eu pergunto, onde estão os meus pecados? Psst. O Senhor deu um chá de sumiço neles. É isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia ensina. São várias passagens falando isso. Então, essa é a obra perfeita, e essa é a obra que ele fala aqui no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou retirada das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Os cristãos foram eleitos antes da fundação do mundo, mas quando se deu essa fundação? A fundação do mundo é quando Deus criou a terra. Quando criou a terra. Não existia nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso em Gênesis 1:1. Né? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí. Agora põe o versículo Gênesis 1:0. Não tem, né? Porque isso é antes da criação do mundo. É em Gênesis 1, versículo 0. É antes da criação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, criar o universo, criar os anjos, todas as coisas. Foi antes de tudo. Alguém postou o versículo aqui. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 23:23. Será que tem isso daí ou foi o padre que introduziu? Porque não tem. Eu tenho as versões católicas aqui para apresentar assim mesmo, sem mais, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Essa é a Almeida, né? Agora, CNBB, da Confederação dos Bispos do Brasil, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Aqui já bagunçou, porque mudaram a ordem das coisas. Tem uma outra que é a Ave Maria. Aqui, ó, Ave Maria, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Olha que sem vergonha, botaram o batismo. Eu nunca tinha percebido isso. Mas a original não tem nenhum batismo aqui. Ele usou a versão da Ave Maria. Malandrinho, olha só. Que malandrinho, né? Ele colocou aqui a palavra batismo para enganar. É duro, né? Mas tem isso. Cada um puxa a sardinha para sua brasa. O duro é ele explicar depois como que a semente é incorruptível. Lá de 1 Pedro, né? Porque a água do batismo não é incorruptível, é uma água comum, uma água que não é nem potável. Vão inventar alguma coisa, claro que vão. Mas é isso então. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.